Seja bem-vindo ao Somatize. Este é o 16º vídeo da coletânea de números complexos. Tá acabando, hein? Só tem mais um, não sai daí. Bom, hoje eu vou falar de potenciação na forma trigonométrica, né, ou na forma polar. Eu vou fazer dois exemplos, um eu já vou dar na forma trigonométrica e a gente vai calcular uma potência, e outro eu vou dar na forma algébrica, a gente vai passar para a forma trigonométrica e calcular essa potência. Então ela é útil para isso, né? Essa é a primeira fórmula de Moivre, eu nunca consigo falar esse nome certo. Não sei se é assim, Moivre, sei lá. Eu vou escrever o nome aqui, vocês vão ver, mas é difícil falar. Bom, essa é a primeira fórmula dele, e que fala de potência. A próxima a gente vai falar de raiz quadrada, raiz cúbica, né? Raízes enésimas, que é o vídeo de semana que vem e vai ser o último vídeo dessa coletânea. Inclusive, se você deixou, deixa um like, comenta aqui embaixo e me diz qual que é o próximo curso completo que você quer ver aqui no Somatize, que a partir de janeiro nós podemos começar, tá ok? Bom, a utilização dessa fórmula é justamente isso. Às vezes ele me dá um número complexo, né? E ele pede, por exemplo, para fazer z elevado a 100. Eu não consigo fazer o número vezes ele 100 vezes. Agora, quando eu passo para essa fórmula, fica mais fácil. Por quê? Olha só. A fórmula trigonométrica, só lembrando que é um número complexo igual ao módulo dele, né? Que aqui eu coloquei como ρ, vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Se ele pede para eu fazer uma potência desse número complexo, o que muda é justamente isso aqui, ó. O número complexo, né, elevado ao número que ele quiser, nós vamos elevar de fato só o ρ, só o módulo vai elevado a esse número. E tanto o cosseno aqui na parte do cosseno quanto na parte do seno vai multiplicado, tá? Ó, não vai elevado, vai multiplicado. Então fica mais fácil de resolver. Então vamos para esse primeiro exemplo. Ó, eu tenho aqui o número complexo já pronto, né, na forma trigonométrica, que é z vezes cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus. Eu quero calcule z elevado a 5, né, a potência elevada a 5. Então, o que nós vamos fazer? Na prática, o ρ vai ser elevado a 5, ou seja, esse módulo que está aqui fora vai ser elevado a 5. Então, é 2 elevado a 5. E o ângulo, olha só, vai ser multiplicado, não elevado. Então, isso vai ser cosseno de 30 vezes 5, mais i vezes seno de 30 vezes 5. Então, na prática, nós teremos que z elevado à quinta potência é 2 elevado a 5, eu resolvo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, esse é 32 vezes. Cosseno de 30 vezes 5 é 150. Cosseno de 150 mais i vezes seno de 150. É sempre o mesmo, né? Então, ó, isso aqui já é uma resposta para mim. 32 vezes cosseno de 150 mais i vezes seno de 150. Como ele me deu na forma trigonométrica, a resposta provavelmente é na forma trigonométrica. Mas se eu quiser passar para a forma algébrica, o que eu faço? Basta resolver, escrever quanto que é o cosseno de 150, o seno de 150 e multiplicar, né, esse 32 por essas respostas. Então, lembrando que isso aqui eu já fiz também em outros vídeos, né? Você deve ter acompanhado. Né? Esse é o 16º, então eu espero que você tenha visto os demais e a playlist está aqui embaixo, o link. E como é que nós vamos fazer? Cosseno de 150 e seno de 150, eu tenho que lembrar que o 150 está no segundo quadrante, né? Os quadrantes variam, vai de 90 em 90, então aqui vai até o 180, então o 150 está aqui, no segundo quadrante, né? Lembrando que aqui 270, 360, e os quadrantes são 1, 2, 3, 4. Aí, como é que eu faço para achar o valor desse cosseno e desse seno? O 150, a distância dele, nós sempre olhamos a distância do número para o eixo da horizontal, que é o eixo dos cossenos.
Na vertical é o eixo dos senos e na horizontal é o eixo dos cossenos. Então, a distância de 150 para o 180, que é o que está mais próximo a ele no eixo dos cossenos, é uma distância de, 150 para 180, 30 graus. Então, quer dizer que o 150 é como se fosse o representante do 30 graus no segundo quadrante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cosseno de 150 e o seno de 150 são os mesmos de 30 graus. Porém, pode mudar o sinal, podem ser opostos, tá? Como é que eu sei isso? Bom, o seno tá aqui, na parte positiva. Então, tanto 30 quanto 150 tem um seno positivo. Já o cosseno, o cosseno é aqui na horizontal. Então, o cosseno de 150, aqui, o cosseno de 30 está na parte positiva, mas já o cosseno de 150 está na parte negativa. Então, na prática, esse cosseno de 150 vai ser negativo e o seno de 150 vai ser positivo. Porém, é o mesmo número do seno e cosseno de 30 graus. Então, isso aqui é 32 vezes o cosseno, o cosseno de 150 é a mesma coisa que menos cosseno de 30 graus e o seno de 150 é igual ao seno de 30 graus, tá? E aí, resolvendo, e aí tem que lembrar daquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo com raiz. E para 30 graus, o seno de 30 graus, ele é meio, e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Vou deixar um vídeo linkado aqui para lembrar vocês disso. Então, nosso z elevado à quinta é 32 vezes menos raiz quadrada de 3 sobre 2, mais i vezes meio. Então, na prática, vamos fazer o 32 vezes menos raiz quadrada de 3 sobre 2 e o 32 vezes meio i, né? Meio i. Vocês podem notar que os dois têm um 2 embaixo. Então, na prática, eu vou fazer 32 vezes raiz de 3 dividido por 2, 32 vezes 1 dividido por 2. Então, na prática, eu vou dividir o 32 por 2. Então, 32 dividido por 2 é 16. Então, eu vou ter aqui, menos 16 raiz de 3, mais 32 vezes 1, 32, dividido por 2, 16i. Então, o nosso z elevado à quinta potência, eu posso falar que é menos 16 raiz de 3, mais 16i. Ok? Entenderam? Esse foi o primeiro exemplo. Deixa eu dar licença para vocês fazerem um print rapidinho. Vou fazer o segundo exemplo agora, que a gente vai montar todo o esquema, começando a escrever o número nesse formato trigonométrico, ok? Não sai daí. Olha só que interessante esse. Meu segundo exemplo é um número complexo 1 menos i, e eu quero z elevado a menos 9. A menos 9? Não vai mudar esse menos 9. Pensa no elevado a 9, que vocês vão ver que vai sair facilmente. Então, primeira coisa é o quê? Eu preciso colocar na forma trigonométrica, porque vai facilitar, porque elevado a menos 9, eu fazer isso aqui 9 vezes, sem chance. Então, para colocar na forma trigonométrica, eu vou precisar do módulo e do argumento. Vamos começar com o módulo. Para fazer o módulo, e aí vídeos anteriores, né? Para fazer o módulo, ou esse ρ, né? Ou fazer assim, z, né? Com essas barrinhas, é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, no caso aqui é 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. O que vai me dar 1 mais 1, porque menos 1 ao quadrado também é 1. 1 mais 1, 2, raiz quadrada de 2. Então, o nosso número aqui, escrito na forma trigonométrica, já começa com raiz quadrada de 2. E aí, nós vamos precisar do cosseno, né, mais o i seno do ângulo. Então, vamos achar quem é o argumento, nosso θ, né? Para achar o θ, a gente tem que lembrar o seguinte, que o cosseno deste nosso θ
é a parte real dividido pelo módulo. E o seno desse nosso argumento é a parte imaginária dividida pelo θ, pelo argumento. Então, ó, parte real, 1, dividido pelo módulo, raiz de 2. Parte imaginária, menos 1, dividido por raiz de 2. Tem algum ângulo que tem esse cosseno e esse seno com esse raiz de 2 embaixo? Não, vamos ter que racionalizar. Então, lembrando que nós multiplicamos em cima e embaixo por raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2, pela raiz que está no denominador que a gente tem, né? Então, aqui a gente vai ter 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. Então, aqui é a mesma coisa, porém, ó, negativo. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, o nosso valor de θ, se aqui fosse raiz quadrada de 2 e aqui também fosse os dois positivos, seria 45 graus. O ângulo de 45 graus, ele nos dá o seno e cosseno iguais a raiz quadrada de 2 sobre 2. Porém, o seno é negativo. Então, eu tenho que pensar no meu ciclo trigonométrico, onde o seno é negativo e o cosseno é positivo. Ó, o seno é sempre na vertical e o cosseno na horizontal. Então, o 45 graus está aqui. Ele tem seno e cosseno, raiz quadrada de 2 sobre 2. Como eu quero o cosseno positivo e o seno negativo, vai ter que estar aqui, ó, no quarto quadrante. Porque olha aqui, ó, o cosseno é positivo, ó, é o mesmo cosseno. Porém, o seno, aqui, ó, do 45 graus é para cima, desse ângulo é para baixo, ou seja, negativo, tá? Então, quem é o representante do 45 graus? 315. Ah, Edna, mas como é que você sabe que é o 315? Vou deixar vídeo linkado aqui falando desse ciclo trigonométrico que vai ajudar vocês, tá? Mas, o que eu falei no outro exemplo? Sempre é a distância para o eixo dos cossenos. Aqui o mais perto não é o 180 que está aqui, vai ser o 360. Então, eu tenho que ter essa mesma distância aqui, ó, de 45 graus. Então, 315 mais 45 graus, 360, né? Que fecha o nosso ciclo trigonométrico. Então, o nosso θ vale 315 graus, tá ok? Bom, vou completar aqui, então, nosso número complexo na forma trigonométrica. Raiz de 2 vezes cosseno de 315 mais e seno de 315. Então, marquei aqui o meu número complexo na forma trigonométrica. Limpando aqui. O que eu vou fazer agora? Calcular z elevado a menos 9. Bom, z elevado a menos 9 vai ser raiz quadrada de 2 elevado a menos 9 vezes cosseno de 315 vezes menos 9 mais i seno de 315 vezes menos 9, ok? Certo? Até aí? Beleza. Bom, raiz quadrada de 2 elevado a menos 9, eu posso falar, toda vez que eu elevo um número negativo, eu posso inverter para tirar esse menos, né? Então, eu vou falar que isso aqui, deixa eu tirar esse θ daqui, pôr ele para baixo. Eu vou falar o seguinte, eu vou falar que meu z, ele é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2 elevado a 9, porque aí eu tiro aquele menos ali, tá ok? Bom, aqui eu vou multiplicar 315 vezes menos 9.
Então, isso vai ser, vou fazer aqui num rascunho rapidinho. 315 vezes 9. 5 vezes 9, 45, vão 4. 1 vezes 9, 9, com 4, 13, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28. Então, isso é menos 2.835 graus, mais I seno de menos 2.835 graus, sempre igual, né? Bom, agora eu preciso resolver raiz quadrada de 2 elevado a 9 e resolver esses cossenos. Toda vez que o cosseno passa de 360 graus, mesmo que negativo, eu consigo achar um arco côngruo a ele, tá? Porque ele dá vários giros e para em algum lugar. Então, me interessa onde ele para, tá? E aqui, esse raiz quadrada de 2 elevado a 9, o que a gente pode fazer? Eu posso falar que isso deixa eu ver o que vai ficar mais fácil. Tem gente que acha mais fácil fazer o 2 elevado a 9, que vai dar 512, e depois fatorar. Ou a gente pode, uma vez que é raiz quadrada, eu posso dividir em grupinhos que eu consigo cancelar, tá? Ou eu posso simplesmente pensar na fatoração, que é o seguinte, deixa eu apagar essa parte aqui, que senão não vai dar tempo, não vai ter como eu fazer. Esse número 2 elevado a 9 é 512, mas eu não preciso saber quanto que ele é. Imagina eu fatorando esse número, né? Eu teria o quê? É um número aqui e o 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 2 aparece 9 vezes. Para que eu escrevi isso? Para mostrar para vocês o seguinte, que quando a gente está fatorando, a gente decompõe, se uma raiz quadrada, a gente decompõe de 2 em 2, se é uma raiz cúbica de 3 em 3 e assim por diante. O que é o esqueminha? A cada par sai da raiz. Então, eu tenho um par, um par, um par, um par. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 fora da raiz, o que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 4, ou 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, isso é 1 sobre 16. E ainda sobrou um 2. Raiz de 2. Tá? 16, raiz de 2. Bom, aqui, menos 2.835. Eu vou pensar quantas voltas deu e onde parou. Como que eu faço isso? É só dividir o número por 360. Sempre que passar de 360, eu divido por 360, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, 2.835 dividido por 360. Então, aqui vai dar, deixa eu pensar, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 6, 48, vão 4, 8 vezes 3, 24, com 4, 28, vai passar lá, né, 2.880, vai ter que ser 7. Então, 7 vezes 360, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6, 42, vão 4, 7 vezes 3, 21, 21 com 4, 25. Então, vai sobrar 5, 3 menos 2, 1, 8 menos 5, 3, nada. Olha que interessante, 315. Sobrou, né, o mesmo ângulo que nós tínhamos ali. Então, eu vou falar que isso é cosseno, e aí o menos não vai sair, de menos 315 mais I vezes seno de menos 315, tá ok? Bom, como é que a gente resolve aqui agora? Quanto é o cosseno de menos 315 e quanto que é o seno de menos 315? O menos 315 significa que o ciclo trigonométrico começa do 0 e vai até o 360. Quando está negativo, significa que começou do 360 e vai até o 0. Ele faz o sentido anti-horário. Ou seja, ele anda 315 graus, tá? Então, na prática, é isso aqui, ó. Eu tenho o ciclo trigonométrico e, em vez de ele sair do 0 e andar até o 360, ele faz o contrário.
ele vai sair do 360, vai andar 315 graus e aonde que ele vai parar? No 45 graus, tá? Por quê? 360 menos 315, 45 graus. Então, na prática, aqui eu posso falar que isso é cosseno de 45 graus mais seno de 45 graus. Deixa eu ver meu espaço, acho que ainda dá. Vou colocar aqui. Cosseno de 45 graus mais I vezes seno de 45 graus. E vamos ter que racionalizar aqui, como eu comentei com vocês. Apagar de novo. Tô que apaga, hein, Edna? O que falta aqui agora? Racionalizar 16 sobre 1 sobre 16 raiz de 2. Porém, o cosseno e o seno de 45 tem esse raiz quadrada de 2, então não vou racionalizar, não. Olha só o que eu vou fazer. Vai dar para cortar, cancelar. Ó, nosso Z, 1 sobre 16 raiz quadrada de 2 vezes. Quem que é o cosseno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Mais o seno de 45 graus também. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, olha só que interessante. Na hora que eu for multiplicar esse termo por esse, a raiz vai cortar. E a mesma coisa para cá. Então, ó, eu vou ter 1 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 sobre 16 raiz de 2 vezes 2 dá o quê? 32 raiz de 2. Então, na prática, ó, vai cortar o raiz de 2. Então, vai sobrar pra gente 1 sobre 32. Aqui, mais raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 1 sobre 16 raiz de 2 vai dar a mesma coisa, que é o mesmo número. A diferença é que tem o i, né? Então, aqui também vai dar a mesma história. Raiz quadrada de 2 sobre 32 raiz de 2. Vou cortar. Então, vai dar mais 1 sobre 32 i. Então, olha só que bacana. Então, nós temos que o nosso Z elevado a menos 9, né? Já não estou colocando aqui, ó, esqueci. Então, nosso Z elevado a menos 9 vai ser 1/32 mais 1/32 i. Ufa, cansei. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, compartilhe com seus amigos e não esquece de colocar aqui qual que é o novo curso que vocês gostariam de ver aqui no Somatize, tá ok? Um super beijo e obrigada pela companhia. Não perde semana que vem o último vídeo, hein?